Olá, começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares, uma produção da TV da Universidade de Caxias do Sul. Comer bem faz parte da arte de viver bem. Mas será que nós estamos comendo bem? Será que nós estamos ensinando as nossas crianças a comer bem? E entre um prato de arroz e feijão e uma atrativa comida industrializada, para onde recai o nosso gosto e preferência? Bom, o camaleão do Rede de Olhares de hoje sai à caça da comida saudável e pergunta: à mesa ou fora dela, você tem fome de quê? E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a Juliana, que é nutricionista, o professor Mauro, da Escola de Gastronomia aqui da Universidade, bem-vindo, e também a Rosita Esteves, professora de Psicologia da Universidade de Caxias do Sul. São todos muito bem-vindos. Também vamos bater um papo, Vivi, com alunos, pais e professores da Escola Municipal Caldas Júnior, aqui de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Muito bom. E quem vai fazer parte aqui dessa atração, vai mostrar um monte de coisa bacana para nós, saudáveis, comidas saudáveis e gostosas, é a Márcia Gobato, chefe de cozinha. Tudo bom, Márcia? Tudo bom. A gente vai ensinar o pessoal aí a incrementar os pratos, seja para adulto, para criança, porque todo mundo come um pouco com os olhos também, né? Bastante. Primeiro a gente come com os olhos, depois é que a gente vai ver realmente o que tem no prato, né? Márcia, qual é o primeiro prato que você vai montar pra gente aqui? Eu vou começar montando, mais até para criança, é um jardim. Que daí tudo vem da terra e aí a gente consegue colocar bastante elementos aqui dentro. Tá bom, então assim, ao longo desse primeiro bloco a gente vai mostrando o teu trabalho, tá, Márcia? Fica bem à vontade e a gente vai querer dicas aí ao longo do programa. Tá bom. A gente começa conversando com os especialistas aqui e vamos ver o seguinte, Rosita, a importância dos pais e dos professores a incentivar um pouco toda essa questão aí da alimentação saudável. Então, a importância da relação familiar, né, o grupo todo, começa a partir do modelo, né, de que forma esses adultos se relacionam com a alimentação. Então, eles acabam sendo modelos para as crianças poderem adquirir essa experiência. E um outro ponto que a gente considera essencial é que as refeições sejam organizadas, de preferência em grupo, no grupo familiar, não isolados, que seja um momento prazeroso, agradável, de descontração e que se evite justamente nesse momento associar alimentação com problemas. Então, que não seja hora de discutir dificuldades, questões a serem resolvidas, mas seja um momento da descontração e da harmonia. É alegria, né? Nesse sentar à mesa aí. Roger, vamos ouvir as crianças um pouco? Vamos, elas estão loucas para participar aqui, Vivi. Seu nome? Eliton. Eliton, quero saber qual a tua comida principal, que não pode faltar na tua mesa. Salada. Salada? Que tipo de salada você gosta de comer? Alface e repolho. É? Passa para o seu colega aqui, quero saber dele também. Qual que é a sua comida preferida? Bom, minha comida preferida é lasanha. Lasanha? É. Tá certo. Qual que é seu nome? Andrigo. Andrigo. É. E tu come salada todos os dias, Andrigo, ou não? É, às vezes. É? Deixa eu pedir para ela aqui também, seu nome? Jaqueline. Jaqueline, e para você? O que não pode faltar na tua mesa, no teu prato? Eu gosto muito de comer brócolis no meu almoço, nunca falta. É um costume diário, assim. Jaqueline, tu disse que tinha uma pergunta para fazer para quem está aqui, né? Os especialistas de hoje. Posso fazer? A minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela comia muito alface. E depois, quando eu nasci, eu enjoei. Tem alguma coisa a ver com isso? Juliana. Que tem alguma relação de tu enjoar de alface porque a tua eu mãe não comeu na como. gestação? Acredito que não, mas daqui a pouco ela foi te oferecendo ou você enjoou agora, talvez na vida adulta comece a provar de novo. Não sei, acho que não tem nenhuma relação ali. O pessoal enjoa de alface, mas não enjoa de chocolate, né, Juliana? Exatamente. Será que a sua mãe comeu chocolate na gestação também? E tem uma iniciativa, Vivi, Ela não gosta de uma escola aqui de Caxias do Sul que busca justamente aproximar essa relação entre as crianças com os vegetais. Eles buscam essa alternativa que, além de aguçar o paladar das crianças, também busca incentivar a curiosidade delas. Olha só.
É assim, na prática, que essa garotada aprende de forma divertida e saborosa. Pelo menos uma vez por semana, elas trocam a sala de aula pela horta e aprendem a cultivar o que vai para a mesa. Uma oportunidade encontrada pelos professores de levar a essas crianças de 3 a 6 anos informações valiosas sobre educação nutricional e ambiental. Essa questão da horta, onde a criança tem o cultivo, ela vê a sua plantinha crescendo e depois ela sendo preparada, incluída na alimentação diária, aumenta um monte a aceitação deles, né? E aí não só dos alimentos da horta, mas como dos vegetais como um todo. As crianças não aceitavam a alface, principalmente a alface, e depois do plantio e da colheita feito por elas estão aceitando muito melhor. E também quanto aos animais, minhocas, besouros que eles foram achando, também a terra com os bebês, que eles não conseguiam ter esse contato de manusear, de colocar as mãos na terra. Ontem e nos dias decorrentes também houve esse contato. Eu mexo na terra, planto cebola, alface. Hoje, as verduras plantadas e cuidadas por essa turminha aqui farão parte do cardápio. E quem coloca a mão na massa são os próprios alunos. E vale colocar a mão mesmo, ou a colher, e até se lambuzar. Afinal, isso também faz parte do aprendizado. É na infância que as pessoas desenvolvem a coordenação motora e o paladar e multiplicam em casa o que aprendem na escola. Num pequeno espaço de terra, a gente já consegue fazer um projeto tão importante, tão bonito. Tá aí, que iniciativa bacana, né, professor Mauro? É interessante já estimular as crianças desde o plantio até, de repente, fazer esse sanduíche aí super colorido e saudável, né? Muito importante, ainda mais hoje, onde existem muitos supermercados, mercados, lojas que proporcionam para nós alimentos e distanciam a gente do que é a terra. Antigamente todo mundo tinha horta ou tinha uma criação de pequenos animais no pequeno quintal. Hoje não existe mais isso. Todo mundo está voltando, né? Chegamos num precipício, ou a gente volta ou a gente se joga. Então a gente decidiu voltar. Esse é um jeito muito bom de voltar ao contato com a terra, com a natura, com tudo que existe e que hoje a gente não sabe nem qual é a origem, né, realmente. Então, por que não começar com eles, que são o futuro, né, da nossa, são o nosso futuro, o futuro deles está na nossa mão hoje e nós temos que ensinar isso. É muito importante ter esse contato. Eu acredito que essa iniciativa seja um exemplo para muitas outras escolas. Tu tem uma pergunta para fazer, né, Valdirene, sobre justamente essa questão de alimentação, de não se alimentar adequadamente, né? Eu tenho 2 filhas que estudam no Caldas Júnior e não tem maneira alguma de fazer elas comer fruta ou verdura. Nenhum tipo. Não é assim, eu já experimentei e não gostei. Elas nunca colocaram na boca, a não ser quando bebê, que eu dava banana amassada, sopinha de legumes, e agora elas não têm jeito nenhum. É bem normal até 1 ano de idade a gente conseguir oferecer todos os alimentos para o bebê. Eles estão numa velocidade de crescimento bem alta, né? Depois disso eles começam a ficar mais seletivos mesmo. A melhor maneira de eles aceitarem experimentar, porque realmente é assim, né? Não provaram e não gostam, né? É trazer eles para dentro da cozinha, sabe? Se não tem a oportunidade de ter uma horta, de pegar a fruta no pé, levar junto no supermercado, levar junto na fruteira, ajudar a escolher, explicar como se escolhe uma fruta madura, um legume maduro, ajudar a preparar uma salada, ajudar a preparar um molho, né, com um tomate. Geralmente assim eles começam a aceitar, a provar e geralmente quando provam eles gostam. Mauro, e quando é que esse paladar começa a se desenvolver? Será que o adulto também pode desenvolver o paladar mais voltado para o saudável também? Na escola acontece com muitos adultos, onde eles são acostumados a ter um paladar muito simples, os sabores se desenvolvem em poucas semanas. Já quando a gente prepara alguns pratos diferentes, eles ficam surpresos como eles começam a gostar e não conseguem mais voltar ao que era antes. Então, é muito importante começar desde cedo,
Isso depende da educação do lugar, da cidade, do povo que existe, mas nunca é tarde demais. Então, eu acredito que, como ela respondeu antes para a menina, que hoje de repente ela não gosta de alface, mas amanhã pode passar a se tornar um dos ingredientes preferidos por ela. Isso acontece muito na vida da gente. Matheus, deixa eu falar contigo aqui agora então. Tu gosta de comer abobrinha? Fala pertinho do microfone. Não. Rúcula? Não. Brócolis? Sim. Brócolis sim, dos únicos que você come. Tu disse que não gosta de comer salada, né? Por quê? Não tem gosto. Não tem gosto? Juliana, como a gente pode lidar com essas questões, né, de crianças que não querem experimentar, de repente, um alimento novo, talvez por não ter gosto, que nem ele diz? Como resolver essa questão? Então, tem várias formas. Uma das formas que foi a que eu falei antes é fazer eles prepararem junto esse alimento, né? Aí vão conhecendo. Outras formas são usar, quando não tem gosto, usar preparações diferentes, né? Então, usar bastante tempero natural, às vezes usar cebola, às vezes usar alho, né? Às vezes usar uma salsinha, então vai mudando os sabores, não usar só realmente o sal, né? Para temperar. E às vezes colocar, como a nossa colega falou, a gente come com os olhos primeiro, né? Então fazer um prato atrativo para essa criança comer com o olhar, para depois ter essa vontade de experimentar. Vamos ver o que a Márcia está fazendo aqui para a gente? Ela trouxe um monte de brinquedos, de forminhas, cortadores, né, Márcia? É um jeito, quando a gente não é muito habilidosa, eu não sou muito habilidosa para ficar fazendo recortes, então as forminhas, os moldezinhos acabam ajudando bastante nisso, tá? Muitas vezes até para a gente fazer, é bom, bota um brinquedinho junto já, parece que o dinossauro que está comendo o brócolis, então já dá uma brincadeirinha com o prato, já dá um colorido, né? E aqui é um prato bem colorido, a nutricionista até pode ver, que é bem balanceado, tem carboidrato, tem proteína, tem os legumes. Arroz integral, ricota. Arroz integral, ricota. O brócolis que é o preferido da gurizada aí, né? É que no final eles acabam, quando eles são pequenininhos, eles acabam identificando o brócolis como uma arvorezinha e tu consegue, o brócolis e couve-flor, eles acabam sendo mais aceitos. Aí o que a gente pode fazer é colocar também um pouquinho, tipo uma sementinha, uma chia, alguma coisinha assim que fica bonitinho e eles acabam comendo juntos sem reclamar, porque muitas vezes auxilia também ter mais fibras para a criança, né? Então fica um prato mais nutritivo. E aos poucos vai mudando esse paladar, né? Aos poucos vai aceitando novos... Nós vamos ter mais dicas depois também, né, Márcia? Vamos. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo, mas o Rede de Olhares volta daqui a pouquinho. Fique com a gente. Used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Live and let Programa Rede de Olhares. Hoje a gente está falando sobre alimentação saudável. Até porque, Roger, a gente sabe que a questão da obesidade infantil é um problema aí no país e também no mundo, né? As notícias que a gente tem, né, Vivi, de que cerca de 1/3 das crianças brasileiras são consideradas acima do peso e 15% delas já são consideradas obesas. E a gente conversou, então, com a Ekaterine, do projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, que explica um pouco para a gente sobre a relação da publicidade com a escolha dos alimentos. Esses produtos alimentícios, eles são caracterizados pelo excesso de sódio, excesso de gordura, excesso de açúcar, tem baixo valor nutricional muitas vezes e são muito promocionados para as crianças. E aí as estratégias para as crianças são inúmeras, desde utilização de personagens do universo infantil, então a associação daquele produto, daquele biscoito recheado, daquela bebida
com algum personagem conhecido que faça algum desenho animado, por exemplo, oferta de brindes associados a esses alimentos. A criança ela não vive só com a família, ela não vive isolada de um mundo. Então, para entender esse impacto da publicidade desses produtos alimentícios na saúde das crianças, é preciso entender, primeiro, o ambiente obesogênico em que a população se encontra. Essa associação entre açúcar e gordura, né, sempre tão comentada, existe essa associação no paladar desde muito cedo e isso vai crescendo com a criança, cada vez mais pedindo aquele tipo de produto em detrimento de outros. O mercado precisa estar atento, consciente e respeitar as leis do país de não fazer a publicidade de qualquer tipo de produto alimentício voltado para as crianças para não estimular esse consumo excessivo e habitual de produtos considerados não saudáveis desde a primeira infância. Estimular uma criança a consumir alimentos e bebidas não saudáveis é um crime. Aí, tudo tem uma relação, então, né? As embalagens também com o consumo. Eu quero saber dessas pessoas que estão aqui hoje, seu nome? Ana Carolina. Ana Carolina, quero saber quando você vai no mercado, qual a primeira prateleira que você procura para pegar o quê? De doces. Por quê? Aí eu gosto de comer bastante doce. Bastante? Todos os dias? Sim. E a tua mãe, deixa você botar tudo que você quer no carrinho? Não. O que ela diz para ti? Ela dá um limite para mim. O que eu posso comer e o que eu não posso por dia. Deixa eu ver com a sua colega, então, se ela também faz isso. Tudo bem, seu nome? Paola. Paola, quero saber de ti. Eu também. Primeira coisa que você busca no mercado quando você entra? Os doces também. Mas a minha mãe não deixa eu pegar tudo que eu quero. Ela também me dá um limite do que eu tenho que pegar, o certo. E obedece? Obedeço. Ah, então tá. Você? Eu sou a Emanuele e eu geralmente vou nas frutas, porque eu não como muito doce, não gosto. Gosta mais de frutas? Isso. Tá certo, Emanuele. A gente tem uma mãe também aqui que quer fazer uma pergunta, né? Tudo bem, seu nome? Meu nome é Liliene. Liliene? Pode perguntar. Eu sou mãe da Emanuele, que não gosta muito de doces mesmo. Mas eu quero falar com a psicóloga e com a nutricionista também. E por quê? A psicóloga falou que a gente tem que dar um modelo. Aqui também funciona a gente seguir uma rotina onde as crianças têm um modelo de alimentação saudável e que provavelmente elas vão se incentivar a ter uma alimentação saudável. E eu tenho 3 filhas, uma totalmente diferente da outra. Elas têm o modelo do vô, que é impecável, que ele é todo certinho e também passou isso para nós. Ele só se alimenta com coisas integrais, ele é todo regrado. Tem horário, tem quantidade, tem cereais, tem potinho. Aquela coisa meio de mãe é o meu pai. E elas convivem com isso. Só que a minha filha do meio, mesmo a gente fazendo as saladas, o lance da minha filha de 5 anos, ela só começou a comer salada quando ela começou a fazer. Funciona, é verdade. Aí, a do meio, com todos esses modelos, não tem nada a ver. Ela odeia salada, assim, ela come um brócolis, o brócolis. Só, ela evita sempre a salada. E ela é muito ansiosa. O que tem a ver? Eu diria que sim, como tu comentaste, apesar de termos um modelo em casa, os filhos não serão todos iguais, porque eles têm individualidades. Um aspecto que a gente tem que prestar atenção é que a autonomia começa geralmente cedo até, em torno dos 2 anos de idade, quando a criança começa a ter a atividade de maior coordenação, ela começa a caminhar, correr, é o momento que ela começa a escolher os alimentos, né? Ela começa a selecionar o que ela quer comer e muitas vezes elas utilizam as escolhas em parte pelo próprio gosto e às vezes também para poder se opor à autoridade do adulto, né? Então, às vezes, a refeição, a escolha alimentar pode ser uma forma que aquela filha encontrou de expressar um outro conflito que ela tem nas relações. Então, ela se rebela através da não aceitação do modelo, né? Então, muitas vezes pode se passar dessa forma. Por outro lado, a gente tem que pensar que, independente da idade, todos nós temos preferências, nós não gostamos de tudo. Também temos que ser respeitados nas preferências. O importante é a alimentação ser equilibrada, saudável, né, e que permita ter um desenvolvimento saudável. Assim como a gente estava observando que todos esses alimentos que estão sendo elaborados aqui,
eles têm o objetivo de seduzir pelo visual, né? Por quê? Porque a criança vai se encantar com isso. É o sensorial que atrai e o afetivo que está presente na relação com o alimento. Juliana, e às vezes os pais e mães, eu acho que até mais as mães, se preocupam muito com a quantidade. Ai, meu filho não come pouco, ele come um pouquinho assim. Como que a gente pode mensurar isso? Claro, cada criança é uma criança também, mas como é que a gente poderia calcular isso, mais ou menos? Isso é bem importante, é bacana tocar nesse ponto, né? Até uns 2, 3 anos de idade, a criança tem o sensor do apetite bem aguçado. Então, é um momento onde a gente tem que respeitar o quanto essa criança, quando ela diz que não quer mais, o respeitar. A gente, como mães, né, a gente acaba enchendo o prato do tamanho do nosso, e aí a criança não consegue nunca comer tudo, né? E aí ela fica frustrada, às vezes, por não conseguir comer tudo, não agradar os pais, ou às vezes ela come tudo, acaba interferindo nesse sensor do apetite e acaba aumentando essa ingestão calórica desnecessariamente. Né? Com o tempo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa sensibilidade ao apetite, mas é bacana estimular desde o início e mostrar para a criança desde a pequenininha, olha, você já comeu seu prato, tá bom assim, parabéns, comeu tudo, sabe? A questão do prato menor para a criança, não do mesmo tamanho dos pais, é extremamente importante também, para ela ter a sensação de ter comido tudo, né? E também não ser forçada a comer mais e acabar ingerindo mais do que precisa. Mauro, e a gente fala da comida, mas tem toda a questão afetiva, do aroma, do sabor, das lembranças que a gente pode ter ao sentir um cheirinho diferente, da comida da mãe, da comida da avó também, né? Pois é, isso é muito importante, por isso que estava falando de cultura antes. Na cultura italiana tem todo esse afeto dentro da comida em relação com a família, então todo mundo sempre lembra de alguma de um prato como a lasanha, por exemplo, que é um prato do domingo, o gnocchi, ou algumas outras especialidades que pode até ser um doce e que a avó ou a mãe prepara e deixa essa lembrança para nós para toda a vida. Então é muito importante se participar na horta ou em algumas outras atividades criativas do prato, mas na preparação é muito importante também. Eu me lembro quando a gente raspava a panela, né? Até ser uma polenta ou um doce. E isso faz parte de uma educação que nos cria. Então, o imaginário psicológico que fica envolvido deixa a gente mais pronta para receber novos ingredientes, novas preparações, até aquele verdinho que normalmente pode incomodar algumas crianças. Eu tô com uma dúvida aqui, Vivi. Deixa eu pedir para eles aqui. Qual é o seu nome? Michele. Michele. Tá com fome? Pergunta bem difícil. Mais ou menos. Primeira coisa assim que tu imagina que tu quer comer quando sair aqui da TV? Chocolate. Chocolate. E você? Seu nome? É Antônio. Antônio. Primeira coisa assim que tu tem vontade de comer quando sair daqui? Acho que uma massa folhada. Muito bem. Vou falar com o pessoal aqui de trás também. Fernanda, conta uma coisa. Em casa, como é que tu lida assim com a tua mãe, com o teu pai, com essa questão de quantidades assim? Eles cuidam isso? O quanto tu come de doce, o quanto tu come de salada? Como é que é na tua casa? Cuidam sim. A minha mãe, ela deixa eu comer doce, porque eu gosto muito, mas ela também, implica um pouquinho. Rosita, só para a gente finalizar a conversa, que já está dando fome em todo mundo aqui, vale a pena dizer para o filho, come tudo que eu vou te dar aquele chocolate depois, essa chantagem, essa negociação? Isso é muito arriscado, a gente não recomenda. Recomenda que a relação com o alimento seja feita na harmonia. E a persuasão, no sentido da chantagem, né, da premiação, até aquela brincadeira do aviãozinho, elas não são recomendadas, não. A relação com o alimento deve ser de prazer, né? E que a mãe não fique angustiada, ansiosa, porque a criança não quer comer. Porque a criança não querendo comer é como se os pais entendessem, agora é ela quem decide o que come, né? Não, negocia, apresenta uma vez, não quis, espera um tempo, apresenta de novo, vai conquistando pelo caminho real, pelo caminho do que é o alimento e da sua importância. De um jeito mais tranquilo. Gente, muito obrigada. A gente vai fazer o seguinte, Roger, não vai dar tempo, a gente vai dar a receita da pipoca,
que a Márcia certeza. trouxe para nós no nosso site, pode ser? Isso, até porque o programa está chegando ao fim, né, Vivi? Mas quem quiser conferir mais informações aqui da UX TV, pode acessar uxtv.com.br, que com certeza vai estar essa receita e muitas outras informações lá também, Vivi. Muito bom, a gente vai terminar o programa de hoje. Crianças, vamos provar o que tem aqui? Vamos degustar um pouco? Pode ser? Os adultos também, tá? E a gente encerra desse jeito o Rede de Olhares de hoje. Até mais. Pode ser? Pode ser?